Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, no canal Só Fale. E no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 verbos mais frequentes da língua irlandesa. Na minha opinião, estes são os 5 verbos que mais você vai ouvir. Um dos 5 verbos que você mais vai ouvir em uma conversação. Então eu decidi trazer para vocês estes verbos que vão te ajudar na hora de enriquecer o seu vocabulário na língua irlandesa. Mas antes de começar, eu peço para que você se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos que estão por vir. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, aqui eu trago para vocês um dos 5 verbos mais frequentes da língua irlandesa. Os verbos em irlandês se diz na bríchara, na bríchara, na bríchara. Nós vamos ver primeiro o verbo estar, que se diz em irlandês be, be. O verbo tar, tar, significa vir. Terceiro é o verbo take, take, o verbo ir. Quarto verbo é o verbo feck, feck, que é o verbo ver. E o quinto e último desta aula será o verbo lauer, lauer, o verbo falar. Então aqui estão as conjugações do verbo be. O verbo be no presente se diz tá, tá, e em seguida o sujeito. No presente do singular fica desse jeito: tá me, eu estou; tá tu, você está; tá sé, tá she, ele ou ela está. Presente do plural: tá muit, nós estamos; tá siad, vocês estão; e tá siad, eles ou elas estão. Aqui embaixo está o exemplo com o verbo be. Para dizer ele está bem, em irlandês se diz tá sé goma. Tá sé, ele está; goma, bem. Tá sé goma. Agora vamos para o segundo verbo, o verbo vir. No presente singular fica dessa forma: tagen, eu venho; tagen tu, tu vens; tagen sé, tagen she, ele ou ela vem. No presente plural: tagen muit, nós vimos; tagen siad, vós vindes; tagen siad, eles ou elas vêm. Aqui embaixo está um exemplo com o verbo tar, o verbo vir. Algo que é interessante de mencionar é que quando você pronuncia só o verbo, ele também pode significar o modo imperativo. Para quem não sabe, o modo imperativo é uma forma de você ordenar alguém. Por exemplo, fale, ouça, pense. Então, usando só o verbo na sua forma pura, ele pode significar o modo imperativo. Então fica tar isteach, tar isteach, que significa entre. Literalmente é venha
para dentro. Agora vamos para o terceiro verbo, o verbo take. Take, o verbo ir. Na sua forma singular, fica assim as conjugações. Tame, eu vou. Tento, tu vai. Teenche, ele ou ela vai. Teamuit, nós vamos. Teenchiv, vocês vão. Teenschiet, eles ou elas vão. Basta trocar o sujeito depois do verbo. Com exceção do singular, na primeira pessoa, o pronome e o sujeito está junto. No irlandês chama-se verbo sintético. Verbo sintético é a junção do verbo com o pronome sujeito. Mas isso fica para uma próxima aula, que eu posso explicar com mais detalhe. Aqui embaixo está o exemplo. Aqui eu usei a primeira pessoa do singular para dizer eu vou para casa. Se diz Tame awala. Tame, eu vou. Awala, para casa. Tame awala. O quarto verbo é o verbo ver, que em irlandês se diz feck. Feck. Feckin, eu vejo. Feckin tu vê. Feckin she, ele ou ela vê. Feckin muit, nós vemos. Feckin chiv, vocês veem. E feckin shiet, eles ou elas veem. Um exemplo de frase: eu vejo o pássaro. Feckin an tean. Feckin an tean. Pássaro em irlandês se diz ean. Antes do substantivo ean, que significa pássaro, tem o artigo definido an. Esse é o artigo definido singular, o a. E depois do artigo definido tem esse t com um tracinho. Este é um assunto de gramática que eu vou explicar em uma próxima aula. Hoje basta só saber como conjugar os verbos. Então vamos para o quinto verbo, o verbo falar. O verbo falar se diz em irlandês lauers. Lauers. No singular, presente singular, lauriam, eu falo. Lauriam. Lauriam tu fala. Lauriam she, ele ou ela fala. Lauriam with, nós falamos. Lauriam shiv, vocês falam. Lauriam shiat, eles ou elas falam. Aqui está um exemplo de frase, que por sinal é muito útil quando você quiser dizer para algum nativo que você fala tal idioma, aqui no caso o irlandês e inglês. Então, para dizer eu falo irlandês e inglês, se diz Lauriam Gaeilge agus Béarla. Lauriam Gaeilge agus Béarla. Gaeilge significa irlandês e Béarla, inglês. É no meio da palavra Gaeilge e Béarla tem uma palavra, a palavra agus. Agus é a conjunção e, que equivale ao e do português. Então é isso, pessoal. Espero que esta aula tenha sido muito útil para vocês, pois espero fazer mais vídeos a respeito da língua irlandesa. Um forte abraço e até a próxima!